4 atitudes com relação ao pecado que complica a vida inteira do crente. A primeira atitude é negar o pecado. A negação do pecado é algo que complica a vida do cristão por inteiro. No tempo de Davi, ele teve um problema sério com o pecado. E ele escreve sobre isto no Salmo 32, dos versos 3 a 5, ele diz: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos o dia inteiro. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o vigor se tornou em sequidão de estio. Então confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais escondi. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões. E então o Senhor perdoou a iniquidade do meu pecado. Esconder o próprio pecado é algo que complica a vida do cristão por inteira. Davi complicou muito mais a sua vida ao esconder, ao ocultar, a criar situações para que o pecado não viesse à tona, não viesse à luz. Ele fez de tudo para as pessoas não saberem o seu pecado. E sofreu muito com isso. Complicou ainda mais a sua vida. A segunda atitude com relação ao pecado que complica a vida toda do crente é flertar com o pecado. Em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 22, o apóstolo Paulo ensina com imperativo dizendo: afastem-se de toda forma de malignidade. O pecado é algo que satisfaz o maligno. O maligno é o autor do pecado. O maligno gosta de levar as pessoas a pecar. Quando pecamos, quem fica satisfeito? O maligno. O Espírito Santo fica entristecido. O maligno fica feliz e satisfeito com o nosso pecado. O imperativo da palavra de Deus é: afastem-se, fujam, corram. Aquilo que parece ser pecado foge, se esconde. O pecado não é algo que deve ser encarado, enfrentado. Não há ninguém tão forte, não há crente tão forte que possa encarar, enfrentar o pecado, a tentação do pecado. Tem que fugir da tentação do maligno, da tentação do pecado, de toda forma de tentação do pecado. A terceira atitude com relação ao pecado que complica a vida do cristão por inteiro é brincar com o pecado. O pecado não é brinquedo. Em Provérbios 6, 27, diz o seguinte, está escrito: será que você pode carregar fogo no colo sem queimar a roupa? Será que você pode andar em cima de brasas sem queimar os pés? É possível. O pecado não é brincadeira. O pecado não é brinquedo. O pecado não é diversão. O pecado não é recreação. O pecado é terrível. O pecado complica a vida toda do cristão. A quarta atitude com relação ao pecado que complica de verdade a vida do crente é inverter o pecado. Vivemos tempo de muita perversão. Perversão é tornar o errado certo. Em Isaías capítulo 5, a nação de Israel, no tempo do profeta Isaías, chegou a uma situação muito dramática. O pecado nacional, o pecado do povo, deixou aquele povo numa situação difícil. Chegou ao ponto deles fazer a inversão
tornar o certo errado e tornar o errado certo. Não pode haver perversão com relação à santidade. O crente não pode inverter o pecado. O crente não pode fazer parecer que o pecado é algo certo, é algo correto. O crente não pode fazer parecer que o pecado não é uma exigência de Deus aos cristãos para que não peque. O crente não pode negar as exigências do Senhor Deus com relação à santidade. 4 atitudes com relação ao pecado que deixam o crente em uma situação muito complicada, tanto para si quanto para a sua família e para aqueles que estão em seu entorno. Primeiro, como eu disse, negar o pecado. Segundo, flertar com o pecado. Terceiro, brincar com o pecado. E quarto, inverter o pecado, fazer parecer que o pecado não é pecado. Até o próximo vídeo.